Olá, eu sou a psicóloga Kátia Rodrigues e hoje nós vamos conversar sobre um transtorno específico de personalidade, que é o transtorno de personalidade esquizoide. Ele é um transtorno que acomete de 3 a 5% da população e tem poucos estudos clínicos, de amostragem, com grupos de controle sobre esse transtorno. Mas ele é catalogado e fica claro para o DSM, né, o Manual de Doenças Mentais, que é um catálogo internacional de diagnóstico diferencial para as doenças mentais, que o transtorno de personalidade esquizoide é marcado por um comportamento muito isolado e muito solitário do indivíduo, uma dificuldade de expressar qualquer tipo de emoção positiva ou negativa, socialmente ou mesmo para si mesmo, né? Um retraimento muito grande nos contatos sociais, um retraimento, uma dificuldade de manter vínculos afetivos, de fazer os vínculos afetivos, né? Uma preferência por atividades isoladas e solitárias, como um jogo de computador, ou um momento de leitura. Veja bem, mas isso não significa que pessoas que são introspectivas e que gostam de estarem na sua companhia sejam pessoas com transtorno de personalidade esquizoide. O transtorno de personalidade esquizoide tem esse retraimento, essa introspecção, né? Mas o indivíduo ele se debruça na fantasia, ele tem uma incapacidade muito grande de expressar seus sentimentos e de sentir também prazer sensorial. Por exemplo, de escutar uma música, de observar um pôr do sol, de chupar um picolé e sentir prazer com essas atividades, não só emocionais, mas sensoriais. E tem um desinteresse geral pelos relacionamentos interpessoais. Eles pouco se importam com o que os outros pensam, acham, argumentam. Há uma indiferença afetiva muito grande. No que se refere aos relacionamentos afetivos, eróticos, isso também se repete. Há um desinteresse geral pela atividade sexual. E quando, por um acaso, um dos indivíduos que tem transtorno de personalidade esquizoide relata ter um encontro sexual, esse encontro não é motivo de prazer, não gera alguma satisfação. São pessoas realmente pouco adaptadas ao convívio social, né? Então não desenvolvem intimidade, raramente se reagem com emoções, mesmo assim, as mais simples, como um sorriso, como uma sobrancelha que se franze, né? Então, seja a raiva, seja a alegria, seja a tristeza, e até mesmo para a dor, são poucas reações que essa pessoa traz, né? E com isso, uma inadequação muito grande das reações nas relações interpessoais. Então, a inabilidade leva a uma inadequação, né, de relacionamentos. Eles parecem ser muito passivos e ter pouco direcionamento na vida para quem olha de fora, né? E quando algum indivíduo com um transtorno de personalidade esquizoide relata uma emoção, acabam dizendo que é algum sofrimento no encontro social, né? Quando há a necessidade de encontro social, há muito sofrimento. Em geral, eles são frios emocionalmente e esses sintomas são estáveis ao longo do tempo, ao longo da vida. Então, não tem muita oscilação, é sempre assim. O diagnóstico diferencial, ele é justamente esse, um padrão persistente desses dois critérios, desinteresse de interação social e expressão limitada das emoções. Contudo, a gente precisa de um diagnóstico técnico especializado por médico ou terapeuta competente que diferencie de outras patologias que podem ser confundidas com esse transtorno de
personalidade. A gente precisa descartar a possibilidade de ter alguma expressão do espectro autista. A gente precisa descartar a esquizofrenia. A gente precisa descartar a personalidade esquizoide e também a personalidade esquiva. Às vezes, existem comorbidades e aí o paciente pode ter dois transtornos de personalidade. O esquizoide é esquiva, o esquizoide e esquizoafetivo. Então, assim, é importante que a gente observe, né? O que vai diferenciar, né? O indivíduo com esquizofrenia, ele tem delírios. No transtorno de personalidade esquizoide, a gente não tem esse tipo de comportamento, né? No espectro do autismo, a gente também vai ter outras diferenças. Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando dessas outras patologias e vocês vão começar a perceber aqui algumas diferenças. Então, por exemplo, a personalidade esquiva. A pessoa tem um isolamento social, mas por grande medo de se relacionar. Não, esse aqui ele nem se importa de se relacionar, né? O autismo também, você tem padrões repetidos de comportamento. No esquizoide você não tem. Então, assim, o diagnóstico diferencial precisa ser técnico, precisa ser um diagnóstico médico e terapêutico, né? É muito mais frequente em famílias com histórico familiar de esquizofrenia, o que nos sugere que pode ter um fator genético. E é muito comum o paciente ter uma comorbidade com depressão e com outros transtornos de personalidade, sendo paranoide, bipolar ou a esquizotípica. A origem parece estar relacionada com o cuidado infantil indiferente e negligente. Então, crianças que tiveram esse tipo de parentalidade tendem a desenvolver mais o comportamento esquizoide e até o transtorno de personalidade esquizoide. Como trata? Não tem cura, como a maior parte dos transtornos de personalidade. A pessoa vai fazer uso de medicação, se tiver com depressão, por exemplo, porque daí tem uma remissão dos sintomas secundários. E a terapia, psicoterapia, no sentido de aprender e desenvolver a competência de fazer vínculos. Porém, os indivíduos são muito resistentes, porque eles não se importam muito com o outro. Então, muitas vezes eles são resistentes e não estão muito interessados em mudar e abandonam a psicoterapia. Nos próximos dias, a gente volta aqui com outros transtornos de personalidade para vocês conhecerem melhor. Um beijo para vocês.